Para alguns aventureiros corajosos, a emoção da aventura reside em percorrer estradas traiçoeiras e arrepiantes que se entrelaçam por terrenos perigosos. De alturas vertiginosas a curvas fechadas, essas vias desafiam até os motoristas mais experientes. Acompanhe-me no vídeo de hoje, onde vamos enumerar as 15 estradas mais assustadoras do planeta. Número 15. Estrada dos Yungas, Bolívia. Honestamente, só havia uma estrada com a qual poderíamos começar esta lista. Vamos encarar os fatos. Quando você está pesquisando um vídeo sobre as estradas mais assustadoras do mundo e descobre uma conhecida como a Estrada da Morte, é essa que você escolhe. A Estrada dos Yungas, na Bolívia, também conhecida como a infame Estrada da Morte, se apresenta como um testemunho arrepiante da coragem humana e das forças implacáveis da natureza. Ganhou sua reputação como uma das estradas mais aterrorizantes e perigosas do mundo, ceifando inúmeras vidas e instilando medo até nos motoristas mais experientes. A mera menção da Estrada dos Yungas causa calafrios. Localizada nos Andes bolivianos, esta via estreita e sinuosa serpenteia pelo lado de montanhas assustadoramente íngremes e de beleza de tirar o fôlego, estendendo-se por cerca de 69 quilômetros. Conecta a capital La Paz à cidade de Coroico, mas este propósito aparentemente inocente esconde a verdadeira natureza deste marco. Esta estrada de uma única faixa abraça perigosamente a beira do penhasco, com quedas verticais de até 600 metros de um lado e paredes rochosas imponentes do outro, sem guardas-corpos para oferecer uma sensação de segurança ou proteção. Em vez disso, é uma batalha pura entre o homem e a natureza, onde o menor erro de julgamento pode resultar em consequências catastróficas. A traição da estrada é exacerbada por sua névoa densa, condições meteorológicas imprevisíveis e chuva constante que transformam a superfície já precária em um pesadelo escorregadio e lamacento. A névoa espessa obscurece a visibilidade, tornando desafiador para os motoristas antecipar o que está à frente, ampliando a sensação de perigo e terror. Acrescentando a esse terror, a Estrada dos Yungas é repleta de inúmeras curvas fechadas, cantos agudos e curvas cegas que exigem o máximo de foco e precisão. Veículos devem navegar essas reviravoltas traiçoeiras com extremo cuidado, pois até o menor erro pode levar a uma queda trágica no abismo abaixo. O apelido assustador desta via, a Estrada da Morte, não é exagero. Estima-se que centenas de vidas sejam ceifadas nesse trecho arrepiante todos os anos, servindo como um lembrete sombrio dos riscos enfrentados por aqueles que ousam atravessá-la. Número 14. Rodovia Colima, Rússia. Seguindo o espírito da primeira entrada da nossa lista, a próxima estrada tem um nome igualmente aterrorizante. A rodovia Colima, também conhecida como a Estrada dos Ossos, estende-se pelos vastos e desolados paisagens do nordeste da Rússia, conectando a cidade de Magadan a Yakutsk. Esta famosa estrada, com mais de 2.000 quilômetros atravessando regiões remotas e implacáveis, conquistou uma reputação arrepiante como uma das autoestradas mais assustadoras do mundo. Um dos principais motivos pelo qual esta rodovia é tão aterrorizante é o seu clima áspero e extremo. A estrada passa pela tundra siberiana, onde as temperaturas podem despencar para mínimas inimagináveis, atingindo até 60 graus Celsius negativos no inverno. Estas condições gélidas representam uma grave ameaça para os viajantes, e o risco de hipotermia, congelamento e falhas mecânicas aumenta exponencialmente. O medo de ficar preso no frio cortante e enfrentar as duras realidades da selva siberiana adiciona um elemento de perigo genuíno na jornada. Outro fator que contribui para a reputação assustadora da estrada é o seu terreno traiçoeiro. A rodovia Colima corta vastas extensões de selva, cruzando rios, pântanos e montanhas acidentadas. A própria estrada é frequentemente mal mantida, repleta de buracos e propensa a inundações durante os meses de verão. Os viajantes devem navegar através de lama traiçoeira, trechos gelados e travessias de rios, exigindo extrema cautela e habilidade. A falta de serviços próximos ou assistência exacerba a sensação de vulnerabilidade, pois falhas ou acidentes podem deixar os viajantes isolados no meio do nada. Além disso, a rodovia Colima carrega o peso de uma história sombria e assombrosa. Durante a era Stalin, a estrada foi construída por prisioneiros do Gulag, que sofreram sofrimentos inimagináveis e perda de vidas. O apelido Estrada dos Ossos serve como um lembrete arrepiante do custo humano que foi pago para construir este caminho pela selva. A estrada é salpicada de marcadores de túmulos improvisados e memoriais, evocando um sentimento de melancolia sinistra e fornecendo um lembrete constante do passado sombrio da estrada.
Além disso, o isolamento e a remotidade da rodovia Colima acrescentam à sua natureza aterrorizante, atravessando vastas extensões de selva onde a civilização é escassa e a ajuda pode estar a dias de distância. Verdadeiramente aterrorizante. Número 13. Estrada do Túnel Guoliang, China. A estrada do Túnel Guoliang na China é um testemunho arrepiante da determinação humana e da audácia em conquistar obstáculos aparentemente intransponíveis. Esta estrada impressionante, esculpida em uma montanha na província de Henan, apresenta uma atmosfera de puro terror, que assombra a imaginação daqueles que ousam aventurar-se por seus corredores sinistros. A estrada deve sua notoriedade à notável façanha de engenharia que transformou um penhasco perigoso em um túnel estreito e sinuoso. Ao entrar no túnel, um sentimento de presságio te envolve. A iluminação tênue projeta longas sombras inquietantes ao longo das paredes do túnel, adicionando uma ambiência perturbadora à experiência já arrepiante. A estrada do túnel Guoliang não é para os fracos de coração. Com suas aberturas estreitas e paredes de rocha bruta, parece fechar-se ao seu redor, provocando uma sensação claustrofóbica enquanto você navega por seu caminho sinuoso. Não se pode deixar de estar agudamente ciente da escuridão sufocante logo além do alcance fraco dos faróis. O constante lembrete do imenso peso da montanha acima de você adiciona a aura intimidadora da estrada. Rochas pontiagudas projetam-se do teto do túnel, sinalizando o perigo sempre presente de um colapso. Cada momento que passa intensifica a sensação de vulnerabilidade, como se a própria montanha estivesse esperando para liberar sua fúria sobre viajantes desavisados. À medida que você avança pelo túnel, encontra inúmeras curvas cegas e curvas fechadas, tornando impossível antecipar o que está à frente. A visibilidade limitada, combinada com o silêncio opressor, cria um sentimento de temor e antecipação, como se a qualquer momento pudesse surgir um encontro com o desconhecido. Para adicionar à natureza desta estrada, a superfície irregular do túnel e a falta de barreiras de segurança amplificam esses riscos. A ausência de guardas-corpos significa que um movimento errado poderia enviar você despencando pela borda, adicionando um elemento de perigo real à jornada já aterrorizante. No entanto, para aqueles que possuem a coragem de atravessar a estrada do túnel Guoliang, a recompensa é uma visão impressionante da paisagem circundante. Mas, será que vale o terror? Número 12. Rodovia James Dalton, Alasca, Estados Unidos. A rodovia James Dalton serpenteia pelo vasto e desolado deserto do Alasca nos Estados Unidos, representando um testemunho arrepiante do isolamento, condições meteorológicas extremas e a constante ameaça de perigo. Esta estrada assustadora se estende por mais de 640 quilômetros e não é para os fracos de coração, apresentando um nível sem paralelo de medo e trepidação a todos que se aventuram por seu caminho desafiador. A remota extensão desta rodovia é suficiente para arrepiar até os viajantes mais intrépidos. Este isolado trecho de estrada corta a tundra ártica impiedosa, desprovida de quaisquer assentamentos humanos significativos ou serviços por longos trechos. Não é apenas a solidão que torna esta estrada tão aterrorizante. A rodovia James Dalton está sujeita a algumas das condições meteorológicas mais severas conhecidas pelo homem. Ela enfrenta temperaturas extremamente frias, nevascas e rajadas de vento poderosas que podem facilmente desviar veículos de seu curso. Os motoristas devem estar preparados para súbitas tempestades de neve, tornando a navegação uma tarefa perigosa e aumentando o risco de acidentes. Além dessa atmosfera ominosa, a estrada encontra vida selvagem tão majestosa quanto perigosa. Alces, caribus e ursos perambulam pela região, muitas vezes cruzando a estrada inesperadamente. Colisões com essas criaturas formidáveis podem ter consequências terríveis, adicionando outra camada de medo a uma jornada já nervosa. A própria estrada está longe de ser indulgente. É não pavimentada por uma porção significativa, causando condições de condução traiçoeiras. Grandes buracos, cascalho solto e superfícies onduladas tornam a viagem incrivelmente acidentada e imprevisível. Isso, combinado com as pistas estreitas e a falta de guardas-corpos, aumenta aquele senso de perigo e exige que os motoristas mantenham o máximo de foco e controle. Além disso, a rodovia James Dalton é notória por suas comodidades limitadas. Postos de gasolina, áreas de descanso e acomodações são escassos, deixando os viajantes vulneráveis a todos os caprichos dos elementos em um ambiente tão inóspito.
Uma quebra ou emergência aqui pode rapidamente se transformar em um pesadelo, deixando indivíduos isolados e expostos às severas condições árticas. Então, sim, definitivamente não é o melhor lugar para fazer uma viagem em família com as crianças. Número 11. Estrada do Canyon Skippers, Nova Zelândia. A Estrada do Canyon Skippers, na Nova Zelândia, é um testemunho de parar o coração para a beleza impressionante e o terror puro que a natureza pode conferir a uma estrada. Este caminho estreito e perigoso, esculpido nas íngremes falésias do Canyon Skippers, apresenta uma experiência arrepiante que incute medo até nos motoristas mais experientes. A estrada se agarra precariamente às paredes do canyon, com falésias imponentes de um lado e um abismo aparentemente sem fundo do outro, com poucos guardas-corpos ou barreiras protetoras, deixando pouca margem para erro. A sensação de perigo se intensifica à medida que você avança pela estrada. A cada curva e reviravolta, a visibilidade torna-se cada vez mais limitada, criando uma experiência angustiante que exige concentração e precisão. A estreiteza da estrada deixa pouco espaço para erros, e encontrar outro veículo pode arrepiar a espinha enquanto você navega por este passadiço traiçoeiro. Acrescentando a aura ominosa da estrada, o Canyon Skippers é impregnado de uma rica história de mineração de ouro e façanhas audaciosas. Os remanescentes de antigas estruturas e as histórias de prospectores audaciosos que outrora enfrentaram este terreno implacável só servem para intensificar a sensação de presságio. É como se a própria estrada carregasse o peso de seu passado assombrado, sussurrando histórias de dificuldades e perigo àqueles que ousam atravessá-la. As condições meteorológicas podem escalar o fator medo nesta estrada. Chuvas e neblina podem reduzir a visibilidade a apenas alguns metros, transformando uma estrada já desafiadora em um verdadeiro teste de nervos. O risco sempre presente de quedas de rochas e deslizamentos de terra acrescenta ainda mais a sensação palpável de perigo que paira no ar, lembrando os viajantes das forças implacáveis da natureza. No entanto, para aqueles que ousam enfrentar a estrada do Canyon Skippers, a recompensa é uma jornada inesquecível por algumas das paisagens mais impressionantes da Nova Zelândia, com falésias imponentes, montanhas rugosas e as águas cristalinas do rio Shotover, criando um cenário surreal que é tão deslumbrante quanto induz medo. Número 10. Estrada do Oceano Atlântico, Noruega. A Estrada do Oceano Atlântico na Noruega, conhecida como Atlanterhavsveien em norueguês, é hipnotizante e arrepiante, tecendo seu caminho pela costa acidentada, conectando pequenas ilhas e exibindo a dramática beleza do mar norueguês. Enquanto oferece vistas de tirar o fôlego e uma experiência de condução inesquecível, a Estrada do Oceano Atlântico também é renomada pelo medo que instila naqueles que ousam aventurar-se por seu caminho. Um dos principais motivos pelo qual a Estrada do Oceano Atlântico é tão aterrorizante é sua exposição ao poder bruto do mar. A estrada abrange um trecho de água aberta, onde, durante tempestades ou condições climáticas adversas, ondas massivas chocam-se contra a rodovia, enviando spray de água salgada para o alto. O medo de ser arrastado por uma onda gigante ou enfrentar surtos de maré imprevisíveis adiciona uma sensação inegável de perigo a esta jornada. Outro fator que contribui para a reputação assustadora da estrada é seu design arquitetônico único. A Estrada do Oceano Atlântico é uma obra-prima da engenharia, com várias pontes baixas que parecem fluir acima da água. Ao navegar por essas pontes, a sensação de estar suspenso sobre a vasta extensão do mar norueguês pode ser inquietante. As pistas estreitas e a ausência de guardas-corpos em algumas seções amplificam ainda mais essa sensação de vulnerabilidade, especialmente quando confrontados com tráfego em sentido contrário ou condições climáticas adversas. Além disso, esta estrada é infame por seus padrões climáticos mutáveis na Noruega. O clima pode mudar drasticamente, e a estrada é frequentemente submetida a ventos fortes, chuva pesada, neblina e até tempestades de neve. Essas mudanças súbitas no clima podem criar condições de condução perigosas, reduzindo a visibilidade e tornando as estradas escorregadias e traiçoeiras. O medo de encontrar uma súbita nevasca ou perder o controle do veículo devido a ventos fortes adiciona um elemento de perigo genuíno à jornada. Adicionalmente, a localização da estrada ao longo da costa irregular apresenta um medo constante de deslizamentos de terra e quedas de rochas. Os penhascos íngremes que margeiam esta estrada são propensos à erosão e instabilidade, especialmente durante períodos de chuva intensa ou ciclos de congelamento e descongelamento.
Os viajantes devem permanecer vigilantes e conscientes de seus arredores para mitigar este risco de queda de rochas ou detritos. Por fim, a reputação da estrada do Oceano Atlântico por ser assustadora também é influenciada por sua deslumbrante beleza natural. Mas vale a pena? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Número 9. Passo dello Stelvio, Itália. Como um dos mais altos passos de montanha pavimentados do mundo, o Passo dello Stelvio, localizado nos majestosos Alpes italianos, apresenta um desafio formidável para os motoristas, combinando beleza de tirar o fôlego com uma experiência emocionante e arrepiante. A primeira visão do Passo dello Stelvio é suficiente para acelerar seu pulso. A estrada ascende com determinação implacável, serpenteando seu caminho pelo terreno acidentado dos Alpes. Curvas fechadas, inclinações íngremes e pistas estreitas são as marcas registradas deste passo infame, evocando um profundo sentimento de inquietação até mesmo nos motoristas mais experientes. A constante sensação de estar à beira de um precipício, com quedas abruptas a apenas centímetros de distância, adiciona uma dimensão emocionante e aterrorizante à sua jornada. Ao navegar pelas curvas traiçoeiras do Passo dello Stelvio, a imensa magnitude das montanhas circundantes torna-se aparente. Picos imponentes adornados com cumes nevados pairam acima, projetando longas sombras que parecem ampliar a natureza intimidadora da estrada. As condições meteorológicas sempre mutáveis podem exacerbar o fator medo, com neblina súbita, chuva ou até neve tornando a jornada ainda mais desafiadora e angustiante. A ausência de guardas-corpos ou barreiras protetoras ao longo de grande parte do passo serve apenas para intensificar a sensação de perigo. É como se a própria estrada desafiasse os motoristas a testarem seus limites, exigindo foco completo e atenção inabalável a cada curva e reviravolta. Cada curva fechada eleva o coração a um crescendo pulsante enquanto você se aproxima da beira, confiando em suas habilidades e na aderência da estrada para mantê-lo longe do desastre. Acrescentando a atmosfera arrepiante, o Passo dello Stelvio é frequentemente frequentado por ciclistas, motociclistas e outros veículos, exigindo navegação cuidadosa e constante consciência do seu entorno. A necessidade de precisão e cautela é primordial, e um único erro de julgamento ou lapso momentâneo de concentração pode ter consequências catastróficas. Número 8. Passo Zojila, Índia. O Passo Zojila na Índia é uma estrada desafiadora e arrepiante que atravessa os majestosos Himalaias, conectando o Vale de Caxemira à região remota de Ladakh. Conhecido por sua elevação extrema, terreno traiçoeiro e condições meteorológicas imprevisíveis, o Passo Zojila está entre as estradas mais assustadoras do mundo, exigindo máxima cautela e coragem daqueles corajosos o suficiente para se aventurar por seu caminho. O primeiro motivo pelo qual este passo é tão aterrorizante é sua altitude impressionante. Situado a uma elevação de cerca de 3.500 metros, o passo é envolto em ar rarefeito, tornando cada respiração um desafio. A falta de oxigênio, juntamente com as quedas precipitadas ao longo da estrada, cria uma sensação de inquietação e vulnerabilidade. Com penhascos íngremes de um lado e um abismo aparentemente infinito do outro, o medo de perder o controle e despencar por esta encosta traiçoeira está sempre presente. Acrescentando a natureza arrepiante da estrada, seu terreno implacável e acidentado, este passo é notório por suas pistas estreitas e sinuosas, frequentemente expostas a deslizamentos de terra e quedas de rochas. A ameaça constante de pedregulhos soltos caindo na estrada é um lembrete assustador do poder bruto das montanhas. Os viajantes devem navegar por curvas fechadas e negociar seções estreitas com visibilidade limitada, exigindo nervos de aço e uma condução impecável. As condições meteorológicas no Passo Zojila intensificam ainda mais o fator medo. O passo está sujeito a temperaturas extremas, nevascas pesadas e tempestades de neve, especialmente durante o inverno, podendo tornar a estrada intransitável e deixar motoristas isolados em condições severas e inóspitas. Mesmo na estação mais amena, mudanças súbitas de tempo não são incomuns, com neblina, chuva e ventos fortes criando condições de condução perigosas que exigem vigilância constante. A natureza remota e isolada do passo acrescenta a sua reputação aterrorizante. Longe de grandes cidades ou vilas, a ajuda pode estar a horas de distância em caso de emergência. O sentimento de estar cortado da civilização e deixado para enfrentar quaisquer desafios por conta própria só amplifica a sensação de vulnerabilidade e medo. Mais uma vez, a paisagem é de tirar o fôlego, mas a que custo? Número 7.
Estrada da Montanha Jebel Rafit, Emirados Árabes Unidos. A Estrada da Montanha Jebel Rafit, nos Emirados Árabes Unidos, é uma rota de arrepiar os cabelos e inspirar admiração, que serpenteia montanha acima no Jebel Rafit, situando-se impressionantes 1.200 metros acima do nível do mar. Enquanto oferece vistas panorâmicas da paisagem desértica circundante e da cidade de Al Ain, esta estrada também é notória por suas características aterrorizantes, que a tornam uma das estradas mais assustadoras do mundo. Um dos principais motivos pelo qual a estrada da montanha Jebel Rafit é tão assustadora é sua inclinação acentuada e inúmeras curvas fechadas. A estrada, esculpida nas encostas montanhosas ásperas, ascende com um gradiente que pode atingir até 8%, desafiando até os motoristas mais experientes. Conforme os veículos navegam pelas curvas apertadas e curvas acentuadas, o medo de perder o controle e despencar montanha abaixo é uma presença constante. A estreiteza da estrada e a ausência de guardas-corpos em algumas seções só acrescentam à sua natureza arrepiante. Outro fator que contribui para a reputação aterrorizante da estrada é a sensação de altura e exposição que induz. Dirigir pela estrada da montanha Jebel Rafit significa estar à beira de penhascos íngremes, com quedas vertiginosas a apenas alguns metros de distância. O sentimento de vulnerabilidade diante das vistas deslumbrantes do vasto espaço abaixo só intensifica esse medo. Até os viajantes mais destemidos podem se encontrar segurando firmemente o volante enquanto navegam por esta estrada nervosa. Além disso, os arredores desérticos da estrada e as condições climáticas extremas adicionam à sua natureza. A estrada da montanha Jebel Rafit está situada no coração do deserto, onde as temperaturas podem atingir níveis escaldantes. O calor abrasador, combinado com a paisagem árida e desolada, cria um ambiente áspero e inóspito. Os viajantes devem estar preparados para a possibilidade de superaquecimento dos veículos ou enfrentar outros problemas relacionados ao calor que podem adicionar um elemento de perigo à jornada. Além disso, a localização remota da estrada da montanha adiciona à sua atmosfera sinistra e intimidadora. Situada longe dos grandes centros urbanos, qualquer ajuda ou assistência pode estar distante em caso de emergência ou pane. O sentimento de isolamento e estar sozinho nos vastos arredores do deserto pode intensificar esse medo e tornar a jornada ainda mais desafiadora. Número 6. Estrada da Transfagarazan, Romênia. A Estrada da Transfagarazan, na Romênia, é uma via lendária que serpenteia pelas paisagens de tirar o fôlego das montanhas dos Cárpatos, conectando as históricas regiões da Transilvânia e Valáquia. Enquanto é renomada por sua beleza estonteante e vistas panorâmicas, a Transfagarazan também é conhecida por suas reviravoltas de arrepiar os cabelos e terreno desafiador, ganhando sua reputação como uma das estradas mais aterrorizantes do mundo. Então, o que mais a torna tão assustadora? Bem, que tal a elevação vertiginosa alcançando uma altitude máxima de mais de 2.000 metros em seu ponto mais alto? A estrada leva os motoristas em uma jornada de arrepiar os cabelos através de inclinações íngremes e curvas fechadas. A ascensão e descida contínuas requerem manobras cuidadosas e direção precisa, pois qualquer erro de cálculo pode levar ao desastre. A sensação de estar à beira de quedas precipitadas só adiciona a natureza de parar o coração da estrada. Outro fator que contribui para a reputação aterrorizante da estrada são suas pistas estreitas e sinuosas. A Transfagarazan é caracterizada por curvas apertadas, passagens estreitas e curvas fechadas que exigem total atenção e concentração dos motoristas. A ausência de guardas-corpos em certas seções aumenta esse medo, e a pouca separação entre os veículos e os ravinas íngremes e vales profundos abaixo. Negociar cada curva torna-se um desafio nervoso, amplificando a adrenalina para aqueles corajosos o suficiente para embarcar nesta condução ousada. Além disso, suas condições meteorológicas imprevisíveis adicionam à sua natureza assustadora. A estrada é propensa a mudanças súbitas de tempo, incluindo nevoeiro pesado, tempestades de chuva e até neve durante os meses mais frios. A visibilidade reduzida e superfícies escorregadias podem tornar a direção traiçoeira. Os viajantes devem estar preparados para condições que mudam rapidamente e exercer cautela para garantir sua segurança. Além disso, a localização remota e isolada da Transfagarazan acrescenta à sua atmosfera sinistra e intimidadora. Então, eu diria sim, é um grande e gordo, não se você está considerando tomar esta rota em breve. Número 5.
Estrada da Montanha Tianmen, China. Quão perigosa é essa estrada? Bem, deixe-me dar uma ideia. Ela também é conhecida como Avenida que Liga ao Céu. Preocupado? Sim, um dos principais motivos pelo qual a estrada da Montanha Tianmen é tão aterrorizante é sua inclinação íngreme e inúmeras curvas fechadas. A estrada serpenteia montanha acima no Tianmen, apresentando uma ascensão de 1.100 metros em uma distância de apenas 11 quilômetros. O gradiente pode atingir impressionantes 10%, desafiando as habilidades dos motoristas com suas curvas apertadas e acentuadas, que obviamente exigem manobras precisas e nervos de aço. O medo de perder o controle e desviar-se da estrada para o abismo abaixo cria uma experiência de adrenalina para aqueles corajosos o suficiente para encarar essa jornada. Outro fator que contribui para a reputação assustadora da estrada é sua verticalidade pura. A estrada da Montanha Tianmen é caracterizada por penhascos íngremes e quedas precipitadas, com seções onde não há guardas-corpos para separar os veículos do vazio. A sensação de estar à beira de um precipício vertiginoso com pouco para proteger contra uma queda catastrófica pode deixar até as almas mais aventureiras com um senso de trepidação. As condições climáticas desafiadoras da estrada também adicionam a essa natureza aterrorizante. A montanha Tianmen é bem conhecida por seu clima sempre mutável, que pode variar de ensolarado e claro para nebuloso e chuvoso em questão de segundos. Visibilidade reduzida, superfícies escorregadias e mudanças súbitas de tempo podem tornar a condução perigosa e aumentar o risco de acidentes. Além disso, as características únicas da estrada, como a caverna Tianmen e a passarela de vidro, acrescentam um nível extra de horror. A caverna Tianmen é um arco de rocha natural que serve como a entrada para a montanha, e dirigir por essa abertura estreita com rocha sólida a centímetros de distância pode ser uma experiência intimidadora. Uma passarela de vidro, um caminho transparente suspenso a centenas de metros acima do solo, adiciona um elemento emocionante de vertigem e medo de alturas para aqueles que ousam caminhar sobre ela. Sabe, apenas no caso de as coisas não serem assustadoras o suficiente. Número 4. Estrada de Hana. A Estrada de Hana, localizada na bela ilha de Maui, no Havaí, é conhecida por suas vistas deslumbrantes de florestas tropicais exuberantes, cachoeiras em cascata e costa acidentada, mas também apresenta desafios que a tornam uma das estradas mais angustiantes nos Estados Unidos. Um dos principais motivos pelo qual a Estrada de Hana é tão aterrorizante é sua natureza estreita e sinuosa. A estrada se estende por aproximadamente 103 quilômetros ao longo da costa leste de Maui, com mais de 600 curvas e 59 pontes. As pistas estreitas, juntamente com as constantes reviravoltas, exigem habilidades excepcionais de condução e atenção inabalável. Manobrar pelas curvas apertadas e encontrar tráfego em sentido contrário pode ser uma experiência de parar o coração, especialmente quando há pouco espaço para erro. Outro fator que contribui para a reputação aterrorizante da estrada é seu terreno acidentado e penhascos íngremes. A Estrada de Hana atravessa densas florestas tropicais e passa por penhascos escarpados que desabam no Oceano Pacífico. A sensação de estar à beira de quedas precipitadas, com as ondas quebrando abaixo, pode ser bastante inquietante, especialmente quando se considera a completa falta de guardas-corpos. Além disso, a costa leste de Maui é conhecida por seu clima tropical, o que significa que a chuva pode ser pesada e súbita, criando condições escorregadias que aumentam o risco de acidentes. Nevoeiros densos também podem surgir, reduzindo a visibilidade e tornando a navegação mais desafiadora. Os viajantes devem estar preparados para mudanças rápidas de tempo aqui e exercer cautela para garantir sua segurança. Além disso, a Estrada de Hana é remota e isolada, adicionando à sua atmosfera intimidadora. A estrada serpenteia por áreas pouco povoadas, com acesso limitado a serviços ou assistência em caso de emergências ou avarias. A ajuda pode estar distante, e há uma coisa que você sempre quer garantir que esteja disponível em cada uma das estradas desta lista, é ajuda. Número 3. Passo Dalton, Filipinas. O Passo Dalton, localizado nas Filipinas, é um passo de montanha traiçoeiro e angustiante, conhecido por seu terreno desafiador e condições de condução aterrorizantes, tornando-o uma das estradas mais assustadoras do país. Mais uma vez, uma grande parte desse terror vem de inclinações íngremes e curvas acentuadas. A estrada serpenteia pelas montanhas Caraballo, com gradientes que podem atingir até 45 graus, e a contínua ascensão e descida,
juntamente com curvas fechadas e passagens estreitas, exigem habilidades excepcionais de condução e uma concentração incrível. Isso significa que o medo de perder o controle e desviar-se precipício abaixo é uma presença constante, adicionando ao elemento de adrenalina desta jornada. Outro fator que contribui para a reputação assustadora da estrada são suas condições meteorológicas desafiadoras. O Passo Dalton é propenso a fortes chuvas, neblina e nevoeiro, especialmente durante a estação chuvosa. Uma combinação de encostas íngremes, superfícies escorregadias e visibilidade reduzida cria um ambiente perigoso para os motoristas. Navegar pela estrada sob tais condições torna-se uma tarefa perigosa, aumentando o risco de acidentes e adicionando uma camada extra de medo. A localização remota da estrada e a falta de serviços também não ajudam. O Passo Dalton corta áreas remotas e pouco povoadas, onde a ajuda pode ser escassa em caso de emergências ou avarias. Além disso, a significância histórica da estrada adiciona uma atmosfera sinistra à jornada. O Passo Dalton desempenhou um papel significativo na história das Filipinas, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, testemunhando batalhas intensas e vendo o sacrifício de inúmeras vidas. Os ecos do passado emprestam uma qualidade assombrada à estrada, lembrando os viajantes de seu passado sombrio e das lutas enfrentadas por aqueles que vieram antes. Número 2. Estrada Fairy Meadows, Paquistão. Agora isso parece muito melhor, não é mesmo? Certamente a estrada Fairy Meadows é um lugar feliz onde crianças dançam de mãos dadas, cantando e usando flores nos cabelos, certo? Não. Errado. A estrada Fairy Meadows, no Paquistão, é amplamente considerada como uma das estradas mais assustadoras do mundo e por bons motivos. Este caminho traiçoeiro que leva ao sereno e pitoresco Fairy Meadows, situado na base do Nanga Parbat, é envolto em uma aura de medo e presságio que arrepia até mesmo o viajante mais intrépido. Situada nos impressionantes Himalaias, a estrada está longe de quaisquer grandes cidades ou vilas, o que significa que ajuda e assistência são escassas, deixando os viajantes enfrentarem quaisquer potenciais desafios ou emergências por conta própria. Solidão, desamparo, isolamento, nenhum destes são os elementos perfeitos de uma boa história de fadas. E então, há o terreno traiçoeiro da estrada. A estrada estreita e não pavimentada serpenteia por penhascos íngremes, curvas fechadas e quedas abruptas, desafiando aparentemente as leis da gravidade, sem guardas-corpos ou barreiras protetoras para evitar uma queda mortal. A estrada exige foco constante e nervos de aço, onde cada curva apresenta um desafio de parar o coração, pois a consequência de mesmo o menor erro pode ser fatal. Além disso, a estrada Fairy Meadows é notória por suas condições meteorológicas imprevisíveis. Neblina densa, chuva pesada e deslizamentos de terra frequentes são uma ameaça constante, tornando a estrada já desafiadora ainda mais perigosa. A falta de visibilidade, juntamente com o potencial de quedas de rochas ou avalanches, adiciona um elemento de perigo real, aumentando o fator medo para qualquer um corajoso o suficiente para embarcar nesta jornada. A reputação da estrada também é devido à associação da região remota com o folclore sobrenatural. O nome Fairy Meadows em si evoca um senso de mistério e encantamento, mas também adiciona um toque de fascínio sinistro. A combinação da natureza assustadora da estrada e suas associações míticas intensifica ainda mais esta atmosfera arrepiante. Por fim, a beleza e grandiosidade dos arredores desempenham um papel em tornar a estrada Fairy Meadows tão aterrorizante. Embora a paisagem seja inegavelmente deslumbrante, com picos nevados, montanhas verdejantes e áreas selvagens prístinas, isso também serve como um lembrete do imenso poder e imprevisibilidade da natureza. Montanhas imponentes e vales profundos criam um senso de admiração, mas também instigam um sentimento de insignificância e vulnerabilidade diante de tais forças majestosas. Número 1. Rodovia Karakoram, Paquistão, China. E aqui estamos nós no número 1. E então aqui está outra estrada absolutamente horrível pela qual você não dirigiria nem o carro do seu pior inimigo. A rodovia Karakoram, também conhecida como KKH, é uma estrada lendária que serpenteia pelas imponentes picos e paisagens acidentadas da Cordilheira do Karakoram, conectando o Paquistão e a China. Abrangendo mais de 1.200 quilômetros e alcançando altitudes de mais de 4.500 metros, a KKH é amplamente considerada como uma das rodovias mais inspiradoras e induzindo medo no mundo. Um dos principais motivos pelo qual a rodovia Karakoram é tão aterrorizante é seu isolamento e remota localização.
A estrada atravessa algumas das regiões mais desoladas e inabitadas da Terra, onde ajuda e assistência podem estar horas ou até dias distantes. Esta rodovia também apresenta uma série de curvas fechadas, passagens estreitas e inclinações íngremes que exigem habilidade e concentração para navegar. E sim, mais uma vez, não há guardas-corpos. Qual é o problema dos construtores dessas estradas com guardas-corpos, afinal? A natureza imprevisível e as condições meteorológicas ao longo da rodovia Karakoram a tornam ainda mais aterrorizante. A estrada está sujeita a extremas flutuações de temperatura, chuvas pesadas, tempestades de neve e avalanches. Mudanças súbitas e drásticas no clima podem transformar uma viagem de outra forma gerenciável em uma provação traiçoeira, com visibilidade reduzida, superfícies escorregadias e a constante ameaça de desastres naturais. O medo de encontrar uma tempestade de neve ou ser pego em um deslizamento de terra adiciona um elemento de perigo genuíno à jornada. A alta elevação da estrada também é uma fonte significativa de ansiedade para os viajantes, sem dúvida, fazendo-os desejar ter esquecido a ideia de viajar completamente e ficado em casa para maratonar uma série na Netflix. Esta rodovia atinge altitudes onde o ar é rarefeito, tornando a respiração difícil e o esforço desafiador. O mal de altitude é uma preocupação genuína, e os viajantes devem se aclimatar adequadamente para minimizar o risco de complicações de saúde. Apesar de sua reputação aterrorizante, a rodovia Karakoram oferece uma aventura incomparável por paisagens de tirar o fôlego. Os viajantes são recompensados com vistas panorâmicas de picos nevados majestosos, vales profundos e rios glaciais. A estrada é certamente um testemunho da engenharia humana e da resistência, pois conquista o terreno montanhoso formidável. Isso me faz querer ir até lá? Bem, não, de jeito nenhum, nunca, obrigado. Vejo você na próxima vez. Continue aqui em nosso canal e assista a mais vídeos incríveis como esse. Deixe seu like, inscreva-se e comente qual estrada você achou mais assustadora. Te espero no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!